Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema o que Deus quer de nós, né? O que Deus espera de nós, como deve ser essa nossa relação com Deus. E hoje nós vamos adentrar um pouquinho de forma mais profunda sobre essa temática. E eu quero começar, né, falando que o homem, ele é dotado, né, de algumas faculdades mentais, né, a inteligência, livre-arbítrio, os pensamentos, a imaginação, né, mas o homem, ele também é dotado de vontade, de, como eu falei, né, inteligência e livre-arbítrio. E tendo em mente isso, a gente olha para Deus, né, quando a gente quer ter uma comparação, meio que a gente quer comparar o que um homem é diante de Deus, né? Quem somos diante de Deus. E Deus, ele é um ser completo, né? Ele é pleno, ele é total, ele se basta. Deus não precisa de nós para nada, assim, para atingir nenhum objetivo da sua natureza, que é divina, né? Mas, né, mesmo sabendo de tudo isso, mesmo Deus sendo o tudo, né, ele é o que é, né, mesmo Deus sendo tudo, ele quis, né, por conta de um amor sobrenatural, por conta de um amor compassivo, pleno, que ele tem, né, porque Deus é o amor, né, e por conta desse amor, ele desejou transbordar em algo, né? Esse amor, ele foi tão grande que ele não se conteve em si mesmo, né? E ele quis transbordar em algo. E Deus fez coisas belíssimas, né? Deus fez terra, mar, céu, as aves, os animais, os bichos, a fauna, a flora. Olha as paisagens que nós vemos, que coisa incrível, magnífica, né? São todas criações de Deus, né? São belíssimas, perfeitas, porque quem o fez é perfeito, né? Mas Deus, todas essas coisas, né? Elas são passageiras. Um dia essas coisas passarão, né? Por mais lindas que sejam. E ele queria algo maior que isso, né? Imagina toda essa perfeição da natureza, né? Toda essa harmonia, todo o ecossistema, todo o universo, as galáxias, né? Os planetas, os outros planetas. Tudo isso que Deus criou, né? Ele queria algo maior que isso. Imagine algo maior que tudo isso, né? E esse algo maior é o ser humano, né? É o homem. Porque Deus o criou imagem e semelhança dele. Nós somos, né, as únicas criaturas que somos capazes de nos relacionar com Deus, né? O homem, ele é capaz de Deus, né? Lá no Catecismo fala sobre isso e já a gente vai comentar um pouquinho. Mas antes eu quero citar Gênesis, né? Que Deus, quando você vai ver a ordem de criação das coisas, né? Deus criou o mar, as águas, os oceanos. Deus viu que era bom. Criou isso e viu que era bom. Mas quando Deus criou o homem, né? Quando Deus criou o homem, quando Deus lhe criou, né? Ele viu que era muito bom. Você pode ver na sua Bíblia, se quiser abrir aí agora, ver que justamente isso, né? Que Deus viu que era bom, mas quando ele criou o homem, tem esse, né? Tem esse plus aí, né? Que Deus viu que era muito bom, né? Diferentemente das outras criações, né? Deus viu que era muito bom. E porque, como eu falei, né? Nós somos os únicos seres capazes de nos relacionar com Deus. Capazes de amá-lo, capazes de tocá-lo, capazes de estar com ele e permanecer nele, mesmo
mesmo a gente achando que Deus está lá em cima, longe da gente, mas quando na verdade não, né? Nós podemos estar muito próximos dele. E mais que tocá-lo, nós podemos experimentá-lo, senti-lo, né? Através da Sagrada Eucaristia, né? Nós podemos estar com ele ali, habitando em nós. E lá no Catecismo da Igreja Católica nos fala, né? Lá no parágrafo 27, o aspecto mais sublime da dignidade humana está nessa vocação do homem à comunhão com Deus. Se o homem existe, é porque Deus o criou por amor, e por amor não cessa de dar-lhe o ser. Ou seja, a coisa mais incrível, né? O que nos torna seres mais dignos do que todas as outras coisas, é essa vocação que nós temos de termos comunhão com Deus. E é um chamado. Vocação quer dizer chamado, né? Vocare é chamado. E ele nos ama tanto, né, que desde a criação do mundo, desde antes da criação do mundo, ele já nos amava, Deus já nos desejava. Desde antes do universo ser universo, do mundo ser mundo, ele já pensava em você. Olha que coisa incrível, nós sabemos que Deus sonhava em mim, Deus sonhava comigo, Deus já pensava em mim, já, sabe? Antes dos meus pais se conhecerem, antes dos meus avós se conhecerem. Pra gente isso pode ser muito louco, né? Pra gente isso pode ser uma coisa muito difícil de imaginar, né? Mas nós sabemos que, por mais que nós tenhamos a nossa inteligência muito aguçada, né, para muitas coisas, mas muitas coisas nós não vamos conseguir compreender, né, aqui na Terra. Mas nós temos a fé, né, que nos move e acredita e nos faz acreditar naquilo que Deus nos fala. E isso Deus nos falou, né? E isso tá lá em Efésios 1:4, que diz: "E nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos." Olha que coisa linda. Essa é uma grande prova de amor, né? Do amor de Deus por nós, né? Em qualquer momento, assim, da nossa fé, da nossa caminhada, né? Que a gente tenha talvez essa dúvida de que Deus nos ama, de que nós somos de fato seres sonhados, né? Que nós não somos frutos do acaso, né? Por qualquer que seja o motivo, talvez da nossa criação, da forma com que nós nos relacionamos com a nossa família, nós tenhamos esse sentimento de que nós não somos amados, né? Mas Deus, né, está escrito, né, que Deus, ele te desejou e sonhou com você desde o mundo ser mundo. Então, isso é magnífico, né? Isso é maravilhoso, sonhar nisso. E ainda mais, né? O amor de Deus, ele não podia parar aí. Ele nos amou tanto que ele se deu por nós, né? Além dessa prova de amor, né? De já ter nos criado desde tudo acontecer, né? De tudo ser criado, de já ter sonhado conosco. Ele ainda nos deu o seu Filho único, né? Ele se deu por nós, né? Ele morreu na cruz por nós. E Deus, ele já nos deu essa prova, né, do seu amor, da sua fidelidade, e nós precisamos entender que a iniciativa disso tudo, né, é de Deus, né? A iniciativa desse amor pelo qual nós fomos criados é toda de Deus, né? Se nós hoje estamos aqui buscando conhecê-lo, né, corresponder minimamente, né, de forma bem miserável mesmo, né, se a gente for pensar na grandeza do amor de Deus por nós e como nós correspondemos a ele, a gente vê que é algo muito pouco, né, mas que significa muito para Deus, né, e pensar nisso, né, já nos move, né.
E se nós não aprendermos, né, a amar a Deus, se nós não aprendermos, mesmo que de maneira vacilante, frágil, falha, né, a dar essa resposta de amor a Deus, a gente não vai conseguir dar passos maduros na nossa fé, né? Se a gente não tiver o amor como a grande motivação da nossa caminhada, né? A gente não vai conseguir dar passos maduros, frutíferos, né? E não conseguiremos contemplá-lo verdadeiramente, porque se a gente for pensar na fé por uma dinâmica de medo, né? De medo de que eu só vou seguir a Deus aqui, eu faço tudo direitinho, tudo certinho, mas por medo de ir pro inferno ou por alguma coisa assim, né? A gente vê que a nossa resposta, ela vai ser muito, muito tímida, né? A nossa resposta a Deus, ela vai ser muito pautada vai ser muito limitada, né? Vamos dizer assim, porque o amor faz, né? Existe uma frase que diz: o amor faz aquilo que a obrigação é incapaz de fazer. Então, assim, quando você tá fazendo algo por medo ou porque você é obrigado pelo seu pai, pela sua mãe, enfim, não sei, talvez você faça, né, naquela tensão de estar fazendo certo e errado, de estar fazendo muito ou estar fazendo pouco, né? Mas Santa Teresinha nos fala, né, que nada é pequeno se feito com amor. Então o amor, ele é o grande tempero da nossa vida, né? O amor, ele é o grande tempero ali que vai nos impulsionar a dar respostas de amor a Deus, né? A dar respostas em qualquer coisa, parte da nossa vida, né, vai ser sempre movimentado por esse amor a Deus, por não querer desagradá-lo porque nós amamos, de não querer pecar porque nós o amamos, né, de não querer sair dos seus caminhos porque eu amo a Deus, eu quero rezar porque eu amo a Deus, eu quero estar com Ele, né, e esse amor que precisa crescer em nós. Né? E existem muitas formas de nós nos aproximarmos de Deus, né? Dessa vocação qual nós somos chamados, né? E existem outras tantas formas de nós nos afastarmos de Deus, né? E nós precisamos, de fato, estarmos vigilantes sobre aquelas coisas que nos afastam de Deus, né? E como é que nós conseguimos, né, dar essa resposta a Deus? E a gente só consegue, meus caros, né, dar essa resposta a Deus se nós nos decidirmos, né? Existe algo chamado decisão que nós precisamos tomar, né, que nós precisamos abraçar. E é essa decisão, né, essa decisão que vai moldar as nossas escolhas, as nossas pequenas escolhas. Se nós nos decidirmos a amar a Deus de forma plena, total, genuína, né, do profundo do nosso coração, se nós tivermos esse desejo mesmo, essa vontade, todas as nossas escolhas, elas vão ser embasadas diante dessa decisão. E aí é que nós começamos a tocar no nosso livre-arbítrio, né? Que em tudo nós temos duas escolhas. Em tudo na nossa vida nós temos dois caminhos a seguir, né? Ou o caminho do bem ou o caminho do mal. Ou aquilo que vai nos aproximar de Deus ou aquilo que vai nos afastar de Deus, né? Não existe um meio termo. Até se você ficar parado, você também vai estar, né, se distanciando do seu grande alvo, né? E o amor, ele nos deixa livre, né? O amor, ele nos liberta e ele, tanto é que ele nos ama tanto que nos deixa livre mesmo, né? Tipo assim, Deus não iria nos amar, dizer assim, eu amo porque a gente pode cair, né, no pensamento de dizer assim, meu Deus, por que você já não me fez assim, né? Já me fez com a minha vontade, querendo todas as coisas boas, belas, sagradas, bonitas, para eu não ter a tentação, né? Se isso acontecesse, nosso amor não teria mérito algum, né? Porque o amor é escolha, né?
Você prova o seu amor por alguém quando você escolhe por aquela pessoa, né? E quando você toma uma decisão, quando você toma uma escolha, faz uma escolha, você diz não a todas as outras, né? Quando você ama alguém, que você escolhe aquilo, você se sacrifica também por aquilo. Você está capaz de se sacrificar por aquilo, né? Você está ali disposto, né, a tudo. E a gente pode escolher por Deus ou não, nas pequenas coisas, nas roupas que nós usamos, né? Isso vai agradar mais a Deus ou desagradar? Isso vai estar mais perto do que Deus espera de mim ou mais longe, né? A minha escolha no meu trabalho, né? Qual é a minha motivação? Se eu vou aceitar aquela proposta ou não, isso vai de fato me aproximar de Deus, das minhas paixões, da minha vaidade, ou isso vai me ajudar, né, a me aproximar mais de Deus, a ter uma vida mais sóbria e tal, etc. Naquele lugar que eu vou, aquele lugar vai me ajudar a me aproximar mais de Deus, isso vai ou vai ferir aquilo que Deus espera de mim, aquilo que Deus me pede para que eu faça, né? Em tudo nós temos duas escolhas, né? Desde as pequenas coisas às grandes coisas, né? E é igual quando você faz uma dieta também, né? Quando você decide a ter uma vida saudável, todas as suas outras escolhas, o que você vai comer no almoço, no jantar, como você vai preparar o alimento, como você vai comprar o alimento, enfim, todas essas coisas são baseadas na sua decisão de ter uma vida saudável. É da mesma coisa com Deus, né? Quando nós escolhemos abraçar a nossa fé, viver segundo a nossa fé, nós escolhemos todas as outras coisas, né? As nossas escolhas são todas moldadas naquela decisão que nós tomamos, né? E nós, e é importante que a gente tenha uma coisa em mente, né? Que nós somos o molde daquilo que nós nos expomos. Né? Se nós nos expomos a muito conteúdo por aí nessas redes sociais, aos Instagrams, as blogueiras e tal, aos youtubers e tal, nós vamos nos moldar aquelas coisas, porque não tem como a gente tomar escolhas se nós não temos base para aquilo, né? Tipo assim, não tem como você passar o dia inteiro ouvindo música secular, daquelas que são, vocês sabem, né? Não me refiro a todas aqui, mas da maioria que nós escutamos por aí, né? Se você passa o dia escutando essas músicas, ouvindo coisas inapropriadas, impuras, se você fica seguindo os blogueiros, os youtubers, vendo coisas que não te levam a nada, completamente vazios, né? Que não te motivam, né? O seu coração, as suas emoções a coisas boas, né? A não contemplar o sagrado, né? Não tem como você, no final do dia, você tá com imenso desejo de rezar, imenso desejo de ir pra uma confissão, imenso desejo de... Não tem como, né? Se você, no seu ordinário, né? No seu ordinário, nas suas coisas básicas, se você não procura a contemplar o sagrado, né? Para que você consiga tomar decisões, né? A sua maior motivação, né? Que o seu inconsciente, a sua consciência sempre puxe para aquilo que a verdade, né? Para a verdade, para aquilo que é sã, para aquilo que vai te levar para Deus. Então nós precisamos colocar no nosso dia as orações, né? Para alguns, né? A missa, no dia a dia, a nossa leitura espiritual, a leitura do Evangelho, as formações, né? Não perder o nosso tempo com coisas fúteis que não nos vão, né, nutrir o nosso imaginário, o nosso intelecto de coisas rasas, supérfluas, passageiras, né? Se nós nutrirmos somente a nossa imaginação por coisas passageiras, nós vamos ser passageiros que nem essas coisas, né? Nós não vamos conseguir, infelizmente, ter raízes firmes, frutíferas, né? Assim,
raízes profundas na fé. E tem uma frase de São João Paulo II que diz isso, né? Que tu te tornas aquilo que tu contemplas. Então, se nós contemplamos, né, o que é que... E agora você pode estar assistindo aqui esse vídeo, né, e já fazendo um exame de consciência. Talvez você sinta necessidade de ir para a confissão, né, talvez você tenha ferido, já tenha percebido que tenha ferido muito a Deus em pequenas coisas, né, e essa sensibilidade que nós vamos tendo com o passar do tempo, né, de estar em tudo contemplando a Deus, amando a Deus ou não. Eu não tô dizendo que você vai viver escutando música da igreja, só vai querer isso, aquilo. Não, mas tudo vai partir de um autoconhecimento. No comecinho ali da minha conversão, eu tinha certas músicas que eu tinha que eliminar completamente, né? Tipo, é aquela coisa, né? A roupa tá tão suja que precisa de algo mais forte, né? De um sabão mais forte, de um alvejante, né? Mais forte. Às vezes precisa de algo mais radical, assim, vamos dizer assim, no começo, né? Para que você de fato se purifique, para que você de fato se reordene, encontre o foco, né? Porque às vezes a vista tá tão embaçada que você não sabe mais nem onde tá o foco, né? E é justamente isso que a gente precisa fazer: o exame de consciência, autoconhecimento, né? Autoconhecimento, saber quais são suas fraquezas e suas fortalezas, para que você consiga tomar essa decisão de forma mais assertiva, né? Nos seus hábitos aí, consiga mesmo orquestrar os seus hábitos. E para tudo isso acontecer, nós precisamos, né? Para todas essas coisas acontecer, você primeiramente precisa crer em Deus. E você precisa entender o que é crer em Deus também. Crer em Deus não é crer. Crer em Deus não é acreditar que Ele existe, não é achar lindo, Deus é lindo, é maravilhoso, olha que fofo, olha que meigo, olha que tudo. Não é isso, né? Crer não é só acreditar que Deus existe, saber que Deus existe. Porque isso até o diabo sabe. O demônio sabe que Deus existe, mas mesmo sabendo, não escolheu os seus caminhos. Então a gente precisa abraçar o que Deus nos pede, os mandamentos de Deus, os seus preceitos. Crer em Deus é abraçar o seu chamado, né? Abraçar a sua palavra, a boa nova, né? Que é o que dá esperança, vida e tal. Né? Porque crer não é um sentimento, né? Não é só de forma, imaginária, né? Crer é de fato colocar nossa vida sobre aqueles mandamentos, né? Sob o jugo de Deus, né? Colocar ali de acordo com o que Deus nos pede. Crer em Deus é isso, né? Não adianta a gente falar que eu acredito em Deus, eu creio em Deus, sou cristã, sou católica. Mas se todas as nossas escolhas, todas as nossas ações concluem coisas contrárias, se as suas ações, as suas escolhas, a sua postura, né, a sua presença já diz o quê, né? Já diz o quê, né? O que é que comunica isso? Para uma pessoa, observa que a fulana aqui durante alguns dias, aí eu vou dizer o que é que ela é. O que será que as pessoas, qual leitura será que as pessoas fariam, né, da sua vida, assim? É importante que a gente pense um pouco sobre isso, né, para que a gente tenha um estalo, às vezes, de onde a gente quer de fato ir, que a gente não... A vida não é um passeio, né, a gente não tá aqui a passeio, né, a gente tá aqui porque a gente busca um dia contemplar a vida eterna, o céu, né, e existe um caminho para isso.